Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Elos da Engenharia Física da UEMS. Aqui neste programa a gente conecta o presente, o acadêmico, tentando apresentar o seu futuro na engenharia. Se você é um estudante, profissional, ou apenas tem curiosidade de saber um pouquinho sobre este profissional, engenheiro físico, é aqui com a gente que você vai aprender um pouquinho mais. A ideia é, todas as semanas, a gente entrevistar um dos nossos egressos que estão aí já atuando ou ainda em processo de formação em diferentes locais. E aí, então, como estudante, você pode, às vezes, se encontrar, se localizar vendo os seus anteriores como já estão atuando, né? Então, a nossa missão aqui é esta, é tentar mostrar que para o engenheiro físico há um universo muito grande de possibilidades de atuação. Então, com essa conversa, com os egressos, vocês vão se encontrando e se conectando. Essa é a ideia, criarmos uma rede grande de conexão aí entre egressos, alunos atuais e, por que não, os futuros alunos que poderão vir a cursar o nosso curso aqui na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Então, para nós começarmos aqui a nossa conversa de hoje, nós temos a honra e o prazer de receber o nosso egresso de graduação, Guilherme Santos, que vamos aqui bater um papo mais do que especial, não é não, Guilherme? Guilherme, seja muito bem-vindo aqui, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, tá bom? Guilherme, muito obrigado pelo convite. Imagina, é uma honra para nós aí poder ouvir um pouquinho da sua trajetória, Guilherme. E aí eu gostaria de começar a nossa conversa, vamos fazer assim uma apresentação apenas para atrair aqueles que assistem 1 minuto do vídeo para ver se é interessante. Você então, Guilherme, se formou em engenharia física e assim, você está aonde fazendo o quê? Depois a gente volta para ver como você chegou até aqui. Fale para nós. Sou um estudante de doutorado, pesquiso dentro do estudo, eu pesquiso sobre refrigeração ótica, que combina espectroscopia de sólidos com essa ideia de uma refrigeração por luminescência dos materiais. É um tipo de pesquisa que pode levar a tecnologias de ponta com refrigeradores que podem, talvez, competir com outro tipo de refrigeradores que a gente vê atualmente. Ótimo, então nós vamos chegar aí nesse ponto. Obviamente que, como a gente brincava, né, eu sei o que você está fazendo, mas inevitavelmente eu tenho que perguntar algumas coisas aí, só para fazer você responder para o público que ainda não te conhece, que está aqui tendo a oportunidade de hoje te conhecer. Vamos voltar então um pouco, Guilherme, quando você estava finalizando o ensino médio, que você então teve a vontade de cursar um curso superior e fez a escolha pelo curso que fez. Como foi este momento e como você escolheu vir para Dourados, que eu sei que você não é daqui, então já pode até falar a sua origem e como você chegou a Dourados para fazer engenharia física, por favor. Eu morei em Caldas Novas, interior de Goiás, até os 15 anos. Então, eu estava no ensino médio também em Caldas Novas, no interior de Goiás. Por mais que eu não tenha nascido lá, eu morei em Caldas Novas desde 1 ano de idade, né? E no ensino médio, eu ouvia falar, por incrível que pareça, eu ouvi falar sobre engenharia física, porque Caldas Novas fica perto de Goiânia, em Goiânia tem um curso de engenharia física também, e eu ouvi falar sobre esse curso, eu fiquei sabendo que era uma engenharia, como tinha sido apresentado para mim, que combinava várias outras engenharias consigo. E aquilo me chamou muita atenção. E quando eu terminei o ensino médio, eu me inscrevi em algumas engenharias. Dentre elas, eu coloquei engenharia física em Goiânia e a engenharia física em Dourados.
eu acabei passando nos dois, na época que eu passei, só que eu coloquei a engenharia física em Dourados como primeira opção. Via E aí SISU, eu... né? Oi? Via SISU, então, né? Enem SISU, né? Isso, Você fez Enem e isso, a seleção pelo SISU. Aham. isso. E com isso eu automaticamente vim para Dourados, que eu continuo em Dourados, por isso eu falo vim para Dourados. E eu acabei gostando bastante dessa escolha no final. Eu gostei muito do curso que eu fiz. A princípio era essa ideia de uma engenharia que combinasse outras engenharias, só que à medida que eu fui fazendo a graduação, eu ia me identificando cada vez mais com uma série de coisas que o curso tinha a dispor. E isso foi a partir eu sou da turma de 2015, então Eu ia falar, você ingressou em 2015, né? eu ingressei na engenharia física em Dourados, na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, em 2015. E eu fiz a graduação até 2019, que foi quando eu me formei, em setembro de 2019. Ô, Guilherme, então quando você chegou aqui, nós estávamos formando a primeira turma de engenharia física, né? Que começou Sim. em 2010, então você chegou em 2015 ali, então ainda chegou a ter contato com os veteranos de primeira turma ou não? Eles já estavam caminhados para estágio, talvez, né? De primeira turma, bem poucos. De segunda turma em diante, eu já tive mais contato. Perfeito, muito bem. E aí, qual foi a sua primeira impressão, agora pensando assim, de ensino médio para ensino superior? Porque você, pelo visto, já tinha definido que você queria engenharia. Então, não é uma coisa que você nunca pensou e caiu de paraquedas. Então, você queria uma engenharia. E aí, então, fez a opção, por você conhecer lá na época do ensino médio, mas obviamente que a forma de estudar, embora você seja um menino muito estudioso, eu sei, mas você percebeu uma diferença e uma necessidade de adequação na sua rotina de estudo quando você chegou na universidade, comparado com o período de ensino médio? Sem dúvidas, eu cheguei me sentindo bem assustado, bem intimidado, no sentido de que algumas outras pessoas da turma pareciam ter muito mais facilidade nas disciplinas do que eu. Exercício que eles faziam em 5 minutos, geralmente vindo de escolas particulares, eu levava quase 1 hora para fazer. Então, foi um baque, a sensação de que eu não daria conta de concluir o curso foi gigantesca no decorrer de todo o início da graduação. Sei, sei. E você consegue lembrar de alguma coisa marcante, assim, de superação desse choque, digamos assim? Então, você notava que tinha uma diferença entre você e seus pares, mas teve algum momento que te deixou um pouco mais ansioso negativamente, do tipo, nossa, estou bem perdido, ou você foi superando? Como que, se você conseguir lembrar um pouquinho dessa superação? E eu reforço esse tipo de pergunta, lembrando que quem está nos assistindo, às vezes, é o estudante de hoje que tem semelhanças com este acontecimento seu, né? Então é importante essa narrativa de experiência até para eles sentirem, opa, tô igual a ele. Sim. Eu lembro bastante dos eventos daquela época. Eu lembro bastante das disciplinas do senhor, que o senhor ministrou Mecânica 1 para a gente, e aí o senhor propôs o clássico exercício do coelho e da lebre, e a galera de ensino médio, geralmente de escola particular, eles resolveram bem rápido, e no decorrer da aula eu não consegui resolver. E aí eu fui para casa e fiquei lendo e tentando resolver. Isso não foi um dia só, foram vários e vários dias. Tinha um exercício que o senhor tinha passado em sala de aula, era um exercício de movimento de um carro.
acelerando, freando, e isso já tinha avançado um pouquinho, né, a disciplina. E eu fazendo esse exercício em casa, no final do livro tinha lá a resposta do exercício. E eu fazia e não conseguia chegar no exercício, no resultado correto do exercício. Eu ia e refazia de novo com uma outra mentalidade, o resultado não batia. Eu ia e usava outra mentalidade, e o resultado não batia. E aí eu chamei um veterano meu, ele possivelmente é da segunda turma, o Milani, o Rafael Milani. Sim, sim. E ele ele comentou: não, você fez o exercício certo, você acertou. Aí eu, não, o exercício está dizendo que o resultado é esse. Aí ele falou: não, você está olhando aqui no número errado do exercício, o número que você está fazendo é esse daqui. E desde o início eu tinha acertado, mas esse evento de achar que eu não tinha acertado quando eu tinha acertado me ajudou a resolver o mesmo problema de várias formas, utilizando gráficos, utilizando equações, utilizando até as disciplinas que estavam amadurecendo envolvendo cálculo. E isso que se tornou que antes era uma coisa que me bloqueava bastante, poxa, eu não consigo, se tornou daí como se fosse minha virada de chave. Isso me ajudou depois a me sentir mais confortável, mais tranquilo quanto à resolução dos exercícios, e aí eu consegui pegar um pouco melhor, ou bem melhor, o ritmo da faculdade. Legal, eu lembro bem disso e eu lembro que eu comentava, né, com vocês, assim, que era muito importante vocês terem uma visão diferente, mesmo quem já tivesse passado por esses problemas clássicos, né, que tentassem vê-los de uma maneira diferente agora, talvez uma interpretação gráfica, ou usando equações diferenciais, diferentes do que se vê no ensino médio. Então, eu sempre trazia isso para você falando, eu estou lembrando que eu comentava isso nesta disciplina. E interessante você mostrar que, ao tentar buscar a resposta do livro erroneamente, porque estava olhando no lugar errado, te fez pensar em formas diferentes de resolver e sempre chegava no mesmo resultado. E é isso mesmo, é isso que é interessante, né? Que a gente tem que ver que as soluções para os problemas nem sempre elas são únicas, né? Elas podem ser vistas de maneiras diferentes. E nós, como professores, a gente vê isso, porque às vezes o aluno responde de um jeito e o outro responde de um outro jeito, mas chegando no mesmo fim. Isso é interessante na forma de interpretação, né? E que bom que você mesmo já pegou os dois jeitos e exercitou isso, tá vendo? Por um acidente não foi tão ruim assim. E me diga uma coisa, eu sei que você citou como exemplo você buscar a ajuda do veterano, do Rafael Milani, né, para tentar te auxiliar ali na resolução, mas depois você teve um convívio com os colegas da turma, assim, muito bons, né? Isso te ajudou bastante no seu crescimento também, na formação, em todas as disciplinas. Fale um pouquinho para nós sobre esta atividade. Sim, sem dúvida. Depois desse bloqueio inicial que eu tive, que eu estava muito fechada ali, me acostumando, na época eu tinha 16 anos, então me sentia muito deslocado enquanto eu estava na sala de aula, levou um tempo para eu me acostumar com minha própria turma. E quando eu me acostumei, eu me aproximei muito de um rapaz da minha turma, que ele geralmente tinha o hábito de resolver os exercícios de uma forma diferente da minha. Então, eu lembro que a gente fazia provas de geometria analítica e ele gostava de resolver as questões de geometria analítica usando gráficos. Ele não gostava muito de equacionar, de álgebra, sendo que para ele era mais fácil fazer gráficos. Já comigo era o contrário, eu preferia resolver algebricamente, porque eu comecei com dificuldade de visualizar, interpretar gráficos. E o nosso convívio juntos, a forma em que um resolvia e o outro resolvia, fez com que, eu não posso falar por ele, mas eu aprendi muito com a forma dele de resolver as coisas, e
que no caso é o Giovanni, né? Eu ia falar, fala o nome dele. Vai ser outro que a gente pode convidar aí para conversar, Sim, né? Lembro sim. dele. Quer dizer, lembro dele e você sempre andando juntos aí pelos corredores, né? Sim. Legal. E me diga uma coisa, durante ainda, então, essa etapa de graduação, em que você se debruçou aí junto com os seus colegas de sala, você tinha um bom envolvimento, eu lembro, você era um bom companheiro até de auxiliar os que tinham maior dificuldade, né, para compreender. Eu lembro de inúmeras vezes ter presenciado você explicando no quadro, ou enfim, na sala de aula, sempre você estava ali para ajudar. Isso ajuda também, né, no crescimento, ao tentar ajudar, não é assim? Não ajudou você também? Sim, com certeza. Uma parte importante de um profissional, independente de qual seja, de qual seja a profissão, é expressar ideias, né? E essa questão de explicar para as outras pessoas me ajudava a pensar de várias formas diferentes, no sentido de que pensar qual é a melhor forma de explicar para essa pessoa, e com a minha turma era mais fácil, porque eu já sabia no que elas tinham facilidade, no que elas tinham dificuldade. Então, se eu entendia algum conteúdo, eu tentava traduzir de uma forma que elas entendessem. E com isso eu vou pegando um determinado conhecimento e mastigando ele, vou pensando de várias e várias formas o que é bom para mim, e acaba também ajudando as outras pessoas, o que até então era o meu objetivo, né? De dar suporte, prestar suporte a essas pessoas. Muito bom. Eu lembro que você estava sempre, tinha um bom relacionamento com os seus colegas e você era um querido de todos ali, porque estava sempre cheio dos amigos, você sempre se colocou à disposição para ajudar. E você, ao longo da sua atividade, então, acadêmica aqui, os 5 anos, né? Você fez iniciação científica, que eu sei, eu tenho que falar porque eu participei da orientação. Como que tudo começou? Me lembro, eu não lembro disso. Eu tenho vários alunos que já passaram, mas como que você iniciou a iniciação científica? Foi só comigo que você fez ou fez com mais alguém? Na iniciação científica foi só com o senhor. Então fala um pouquinho aí, até me ajude a lembrar. Como é que foi esse início aí? Como que você me procurou? Eu te chamei? Como é que foi? Bom, foi assim, eu já tinha a intenção de pedir para fazer iniciação científica com o senhor, mas eu não tinha falado nada até então. Eu tinha falado com algumas pessoas da minha turma, e ou veteranos, e algumas pessoas comentaram, ó, é bem difícil. Todo mundo quer fazer iniciação científica com ele. Foi um comentário bem sincero, tá? E, bom, eu fiquei com medo, né? Eu fiquei recuado ali, e eu esperei um tempo, eu esperei até a primeira prova. Na primeira prova, duas pessoas tiraram 10 na P1 Senhor, da minha turma. E eu fui uma dessas duas pessoas. E aí foi depois que eu tirei o 10 que eu procurei o senhor e perguntei Arrumou o se cartão poderia. de visitas e aí veio trazer o cartão de visitas. Eu sou o Guilherme, nota 10. Foi a partir. Foi depois disso que eu me senti um pouco confiante para falar com o senhor, e o senhor aceitou prontamente. Eu comecei na iniciação científica no segundo semestre de 2015, ou seja, eu cheguei em 2015, no segundo semestre eu já tinha iniciação científica com o senhor, sendo que desde o primeiro semestre eu já estava ali no laboratório, acompanhando a rotina do pessoal, conhecendo o pessoal do GEOF, como são Isso, chamados, né? mestrado e doutorado, né? Quem que era aluno nessa época? Você lembra algum nome quando você chegou? Quem que estava no curso de mestrado e doutorado? Você lembra? Lembro bem, eu lembro bem. Na época, a Ana Kelly estava no mestrado, Ah, sim, o Ana. Cláudio estava indo do mestrado para o doutorado, se não me engano, deve ter uma diferença de um ano ali.
A Cristiane, eu acho que ela já estava no início do doutorado, a Maria Leide estava no doutorado, a Thais estava terminando o doutorado, e o Alex, ele estava terminando o mestrado dele, começando o doutorado, e o Warley estava terminando o mestrado. O Arley que é veterano seu na engenharia física, Sim, né? isso mesmo, Sim, sim. isso mesmo. Legal, você já me localizou. Eu lembro muito bem dos estudantes deste, né? Era uma época que a gente estava com bastante alunos, inclusive no GEOF, que é o GEOF é o grupo de espectroscopia óptica e fototérmica, né? Que é o nosso grupo aqui, para quem está nos assistindo e não conhece. E este grupo está vinculado ao programa de pós-graduação em recursos naturais, que já a gente chega nele, que é onde você foi inserido em um ambiente onde tinha, então, acadêmicos de mestrado e doutorado em andamento, e você em época de graduação. Mas, mesmo assim, deu para misturar com essa galera e aprender um pouquinho com eles, trocar experiências já com esses que estavam em um nível mais adiante? Como é que foi? Sem dúvida, era uma galera extremamente acessível. Tanto os alunos de mestrado quanto de doutorado. E, então, era uma preciosidade passar esse momento com eles. Eu aprendia muito com eles, é, eu aprendi a ser um estudante melhor com eles, e era sempre motivador estar junto com eles. Você se lembra da Sirlene? Lembro. Eu lembrei dela aqui quando a gente falou, porque ela também falava muito bem de você, ela também gostava de estar com você. Você ajudou bastante ela, enfim. Ela sempre fala isso para mim. A Sirlene, ela chegou mais Mais para frente, alguns né? anos depois, né? Eu acho que era na minha última IC, mais ou menos ali, né? Eu fiz 3 iniciações científicas com o senhor, 3,5, tecnicamente, porque daí eu já não podia mais dar continuidade, e daí Isso. transferi Nós a quarta, trocamos. isso, Quando para você deixou a quarta, para quem que a gente passou? Eduardo. Para o Eduardo. Tá, Uhum. lembro também. Então você ficou Então, 3 anos e meio na iniciação foi. oficializada aqui junto no grupo. Que legal. E aí, então, indo para o último ano, no seu estágio, na época de graduação, bom, sobre este período, então, você já falou antes de eu entrar no TCC, que para você foi importantíssimo essa experiência de iniciação científica, né? Em oportunidade de estar com os outros acadêmicos que já estavam no mestrado e doutorado. Mas será que este convívio com eles foi determinante para a sua escolha do que você viria a fazer posteriormente? Ou você já sabia que você queria carreira acadêmica? Só acrescentou. Bom, ah, é difícil de dizer, mas teve uma influência bem considerável, porque era o ambiente que eu acabei crescendo, que eu acabei me desenvolvendo, foi nesse ambiente acadêmico. Então, eu me sentia à vontade nesse ambiente. Então, desde o início, me pareceu ser um bom lugar para se estar. E aí, nesse sentido, eu estou agora nesse ambiente acadêmico, enquanto estudante de doutorado, e tem influência, sim, bem considerável desse momento que eu tive com o pessoal do GEOF. Você sabe o que eu lembro, Guilherme? Quando você iniciou comigo, então, o IC, né, a iniciação científica, que eu disse a você, olha, então você vai lá, pega, preenche todos os formulários e encaminha para eu passar por e-mail, né, para a pró-reitoria, os seus dados, seus documentos e tal. E aí, até então, é o aluno que quer fazer iniciação científica, já está na universidade. E aí você foi atrás de preparar os documentos. E aí eu lembro que você chegou para mim e falou assim, não estou conseguindo abrir a conta no Banco do Brasil para poder receber a bolsa. Eu falei, não, vai lá e resolve isso aí, pô. É só chegar lá com os documentos. E aí, para minha surpresa, você falou assim, não, professor, eu não tenho 18 anos, o banco não abre conta para quem não tem 18 anos. Você falou que chegou aqui com 16, você estava com 16 para 17 anos, por aí, né?
Então, muito jovem, já veio lá do estado de Goiás para cá, de Caldas, né? A família ficou, você veio para estudar. E aí sai um pouquinho da universidade, conta um pouco desse momento, ou desse período em que você se alojou na casa de conhecidos, né? Teve essa outra experiência de também ficar longe da família, a distância e tudo que todo mundo sabe o quanto é dificultoso. Então fala um pouquinho, porque às vezes isso também é a realidade de outros colegas hoje. Sim, com certeza. Eu vim parar em Dourados e eu não tinha nenhum parente aqui, nem sequer nesse estado. Então, no início, os meus pais, especialmente minha mãe, ficou bem preocupada, porque é um rapaz de 16 anos que vai para um outro lugar, longe de todo mundo. Se acontecer qualquer coisa com ele, como que eles vão saber? Então, a gente também vem de um, um lar com condições bem limitadas, financeiramente falando, e foi sempre um desafio gigantesco, e no desafio este no qual as bolsas de iniciação científica ajudaram bastante, tinha outras oportunidades também que eu acabei tendo de monitoria, isso tudo foi me ajudando a me manter aqui. E no início eu precisei confiar em gente que eu não conhecia e as pessoas que não me conheciam tiveram que confiar em mim, né? Eu sou muito engajado com igreja, essas coisas, e no início o pessoal da igreja me acolheu e a maior parte do tempo foi eles que me deram esse suporte aí, o que tornou até possível continuar aqui. Eu lembro muito bem disso. Depois que eu percebi que você não tinha nem 18 anos, eu falei, não, vou ter que levar esse rapaz para a universidade, ele é muito novo para ficar andando aí. Aí eu oferecia carona para você, falava, ó, eu passo aqui todo dia, nem lembro, 15 para 7, sei lá, eu vou para a universidade, eu passo aqui. Se você quiser ir, é só você estar aqui que eu levo. E aí você entendeu o recado. Todo dia eu passava, estava o Guilherme ali, eu chegando, eu já estava no ponto. Aí parava, vamos embora. Não era isso? Isso mesmo. Você E lembra? era muito bom, a gente ficava conversando no carro sobre as coisas, especialmente Olha, envolvendo a iniciação científica, né? Então era bem proveitoso, né? os 5 minutinhos ali de conversa até chegar na Extremamente universidade. enriquecedor, um privilégio imenso, sem dúvida. Para mim também foi muito marcante, saiba disso, foi bom, era um bom papo e a gente já ia resolvendo aí o que precisava, né? Foi um bom tempo que a gente fez isso, né? Você lembra? Consegue Foi, lembrar? foi eu me mudei para o lugar que o senhor me buscava em 2017. Aham. Então, foi possivelmente na metade do semestre de 2017, do segundo semestre de 2017. O tempo em que isso aconteceu, não sei, mas eu vou chutar em um semestre, um ano, foi muito tempo ali que a Foi gente. muito tempo, eu lembro que era assim, um bom tempo, a gente sempre se Sim, encontrava. é, Eu lembro um dia que eu estava passando, eu falei assim, hoje ele se atrasou, não veio. A hora que eu olhei na rua, assim, lá longe, um alguém andando na pontinho. rua, eu disse, Guilherme, deixa eu parar aqui, esperei. Aí esperei, a hora que você viu que eu estava parado, veio correndo, e eu falava, mas não tinha jeito de te falar, não precisa correr, eu estou te esperando, e você correndo, e correndo, e correndo, se esforçando, com a mochila pesada e correndo, e eu só olhava e falava assim, não precisa correr, estou esperando. E você desesperado, eu já estava lá te esperando. Mas enfim, época boa. Uns 20 minutos de caminhada, né, até o ponto de encontro nosso. Que legal, foi bom tempo. E aí, Guilherme, eu sei que depois que a gente terminou esse período de IC, e aí o seu estágio, que já misturou com o TCC, você já foi experimentando outras coisas, né, dentro da própria atividade de pesquisa. Como é que foi esse momento, essa transição? E aí já
já foi a escolha sua até para a pós-graduação, né? Nos lembre um pouquinho desse período, por favor. Uhum. Por volta deste período, tinha chegado uma pessoa que estava fazendo pós-doutorado na época, que viria a ser o meu orientador de mestrado, doutorado, na verdade, orientador de TCC, de mestrado e de doutorado, que foi o professor Júnior. Ele tinha passado um tempo nos Estados Unidos, depois possivelmente ido para Maringá, e ele fez pós-doc ali, e aqui com a gente, em Dourados, e ele começou a me... Ele se ofereceu para ser meu orientador de TCC. E aí a gente começou a trabalhar juntos, e nesse momento eu fiz estágio também com outro professor, que foi o professor Luiz, e eu fui tendo essa interação com outros dois professores, que hoje em dia eu trabalho de perto. E dentro do TCC, ele me apresentou essa ideia da refrigeração ótica de sólidos. Aquilo, para um aluno do terceiro, quarto ano da graduação, refrigeração ótica de sólidos já é uma coisa, assim, surpreendente, mas esperada, no sentido de que a graduação, a engenharia física, ela nos prepara a lidar com ideias fora da caixa, ou com ideias que são passíveis de se tornarem tecnologias de ponta. E quando o Júnior falou sobre essa ideia da refrigeração ótica, me soou bem chamativo, eu fiquei surpreso, mas nem tanto, por causa que a engenharia física já tinha me preparado para esse tipo de coisa. Nisso, enquanto na iniciação científica eu fiz vários projetos com o senhor de espectroscopia, vou chamar de básica, né, ou de espectroscopias mais convencionais, que são as espectroscopias de absorção e emissão, espectroscopia sendo essa interação entre a radiação e a matéria, e a absorção e emissão são as mais conhecidas para diferentes aplicações, lidando com materiais inorgânicos, com materiais biológicos, e depois disso eu comecei no TCC a trabalhar com uma só técnica de espectroscopia, que foi a técnica de lente térmica, a espectroscopia de lente térmica, que lida com a difração da luz quando ela interage com um material. Esse material vai produzir uma variação de temperatura por causa da interação de uma radiação, e aí você joga uma outra radiação para provar este efeito, essa mudança de temperatura, e isso provoca um efeito como se fosse uma lente. E eu comecei a estudar essa lente térmica com a ideia de procurar materiais que, quando eles tinham um comportamento de refrigeração, em dadas condições, em certas condições, ele gerava calor, ele esquentava, e a gente via isso pela espectroscopia de lente térmica, só que quando ele é um refrigerador óptico, ele passa, em dado momento, a resfriar, quando você coloca as condições favoráveis a isso, frequência certa ou a frequência favorável do laser que se está utilizando, por exemplo. E eu comecei nisso, a focar na espectroscopia de lente térmica por volta de 2018, 2019, e com essa aplicação específica da refrigeração óptica. Antes eu já tinha passado por algumas outras áreas também, né, por algumas outras aplicações, e o tema global era espectroscopia, por assim dizer. Sim, e aí então você aprendeu na iniciação algumas destas e depois no TCC, já entrando finalizando o curso, você aprendeu outros e teve o contato com
a lente térmica, já com o Júnior, e aí então você falou, eu quero fazer um mestrado nessa linha que eu já fiquei apaixonado por refrigeração ótica. E o que é interessante, né, da gente lembrar e destacar, é que realmente o tema fascina e também, assim, porque ele é cheio de desafios, né, ele é repleto de desafios, né, porque uma coisa é você ter um fenômeno ocorrendo, ele é um fenômeno desejável, quer dizer, então a ciência dos materiais busca desenvolver um material onde este fenômeno seja capaz de ser visto, ser percebido, mas também ele tem o desafio da metodologia para percebê-lo, né? Que daí entra a parte da lente térmica que você se debruçou. E que aí, com o tempo, então, você ficou explorando a lente térmica e também testando novos materiais. E aí você entrou no mestrado, então, já com esse propósito. Seu projeto foi nessa linha, então. Sim, foi uma espectroscopia de lente térmica em cristais, acabou se tornando no final, porque passamos por alguns materiais e acabamos escolhendo um que foi um cristal fluoreto dopado com itérbio. Certo. O itérbio vai batendo uma configuração que é uma configuração de itérbio 2+, o que não é nada convencional para a área de refrigeração ótica. Ou seja, o mestrado, ele teve esse desafio, a gente viu até bem cedo, a gente viu esse material resfriando, sendo que isso na literatura não, os artigos ninguém falava, ninguém tinha observado isso antes e a gente observou muito rapidamente e isso por mérito do trabalho incrível que é feito, especialmente nessa parte de síntese que foi o Luiz, né? Cabeçado pelo Luiz, liderado pelo Luiz, que tornou isso possível. A gente foi lá, observou o fenômeno e a partir disso as coisas foram se complicando, era um material complicado, a história começou ou se desenvolveu assim, a gente viu resfriando muito cedo, a gente tinha uns parceiros nos Estados Unidos ou a gente tem uns parceiros nos Estados Unidos que também veem se o material resfria ou não, só que eles utilizam uma técnica diferente da lente térmica, eles utilizam câmera térmica, e lá eles não viram. Então, eles devolveram o material e aí coube a minha dissertação, ao resto do meu projeto, explicar por que eles não viram e a gente viu. E daí a gente foi desenvolvendo toda uma linha de estudos de lente térmica que já tinha sido desenvolvida antes. A lente térmica ela já, já foi utilizada muito para aplicações que são efeitos que a gente chama de não lineares, ou seja, são interações que envolvem não somente um fóton ou um pacote de luz e um elétron, mas pode envolver 2 elétrons ou 2 fótons e por aí vai. Foge dessa proporção para você vai ter esses fenômenos não lineares, e aí eu comecei a conciliar a lente térmica, que já observava esses fenômenos não lineares, mas a partir da dissertação comecei a ver como que esses fenômenos não lineares afetavam a observação ou a não observação do fenômeno da refrigeração ótica. Faz um parênteses que eu sinto que o público precisa entender, embora você falou bem no início, um pouquinho da geração, ou melhor, da refrigeração com luz. Explique de uma maneira bem para leigo, para pegar todo mundo. Vamos lá. Então, tá. Os materiais que apresentam propriedades de emissão de luz são materiais luminescentes e essa emissão de luz, ela vai envolver duas parcelas. Se a gente conseguisse
sendo que a gente consegue, mas se a gente pensar na emissão de luz em termos de suas componentes, a gente vai ter uma emissão de luz que ela vai ser muito energética comparada à energia que a gente forneceu para esse material luminescer. No caso da lâmpada, a gente vai ter a corrente elétrica, ou seja, uma energia fornecida por meio de corrente elétrica e uma emissão de luz. A gente esperaria que a emissão de luz dessa lâmpada tivesse uma energia menor do que a energia fornecida. E, de fato, é o que ocorre. Mas existem alguns materiais que, em média, eles vão ter uma energia de emissão maior do que a energia que se forneceu para este material. Quando isso acontece, esse déficit de energia vai ser compensado pela energia interna do material que seria utilizado para aquecer as moléculas de um Então, determinado você material. está me dizendo assim, que o material tem uma energia, e aí quando você joga a luz combina dela com a energia do material de maneira a gerar uma luz com maior energia do que ela tinha. Isso. E E com aí o isso, déficit ficou para quem? Para o material que perdeu a energia. E isso é o isso, que faz a temperatura reduzir, é isso? isso mesmo. Não, mas é só para te ajudar aí, achei fantástica a sua forma de explicar, inclusive aí citando o exemplo da lâmpada. Muito bem. E aí é difícil perceber essa variação de temperatura, pelo que você narrou, quando o objeto então é iluminado, que ele perde energia térmica, ele diminui a sua temperatura, quer dizer, ele diminui a sua energia natural. E é difícil Uhum. fazer essa percepção? Sim, no sentido de que essa variação de temperatura costuma ser muito pequena. E com isso vai depender de qual é a técnica que nós estamos utilizando para observar no caso, o objetivo final é resfriamento, né? Então, qual é a técnica que a gente está utilizando para observar o resfriamento? Cada tipo de técnica escolhida, se é câmera térmica, se é lente térmica, vai ter suas limitações. Uma das limitações da lente térmica é principalmente uma limitação técnica. São poucas pessoas no mundo que estão totalmente equipados com o que é necessário para fazer a técnica da lente térmica, mas com sorte eu tenho no grupo aqui que eu trabalho tanto o senhor, que tem uma contribuição gigantesca nessa área da lente térmica, quanto o próprio Júnior, que tem muita experiência também com isso e que tem, ele é referência nessa questão de veicular tanto a espectroscopia de lente térmica com a refrigeração ótica de sólidos. Conhecendo bem a técnica, fica mais fácil de se observar até variações, no caso da lente térmica, até variações pequenas de temperatura, a gente consegue observar com uma certa facilidade se esse material já for, assim, um material bem conhecido enquanto refrigerador óptico. Agora, como a gente está ali na fronteira procurando, é uma especificidade nossa, né? Procurando materiais que apresentam pela primeira vez essa técnica, a gente vai ter uma série de obstáculos, porque a gente vai lidar com algumas questões que, embora sejam bem conhecidas dentro da espectroscopia geral, não foram tão comumente veiculadas ou vinculadas com a refrigeração ótica de sólidos. Eu poderia dizer a você que esse é um tema bastante desafiador, exatamente porque é uma crista de uma onda, né? Nós estamos na crista da onda ao se debruçar sobre este tema. São poucos grupos que têm condições de sintetizar, desenvolver, que buscam por novos materiais para esta aplicação e que, ao mesmo tempo, tenha condições de avaliar espectroscopicamente se o efeito acontece
e qual é a sua qualidade de acontecimento. Então, acho que a gente combina isso aqui, que é bom e favorável, mas que é interessante porque o desafio fica maior, né, Guilherme? Quando a gente vai em busca de algo que poucos fazem no mundo, que tem conhecimento, embora tenha até interesse, mas tem que fazer parcerias com outros grupos, então isso leva tempo. Então é uma coisa mais desafiadora, mas não é por ser desafiadora que ela não é mais motivadora também, não é? Mas antes de eu fazer uma próxima pergunta, fale para os espectadores aqui quem tem interesse e por que é interessante desenvolver um bom material que tenha essa característica de refrigeração ótica, para eles entenderem. Quem tem interesse nisso hoje? Sim. Eu vou do microscópico até o macroscópico, eu vou da necessidade dentro do programa de pós-graduação que eu estou inserido até o interesse global nessa tecnologia. Então, a gente, por ser um tipo de tecnologia relativamente novo, e tem só 30 anos de idade esse tipo de tecnologia, a gente ainda não sabe por completo qual é o limite de eficiência que esses refrigeradores óticos podem ter. E com eficiência aqui, a gente vai ter um efeito final que é do quão caro eu vou pagar para ter um material que resfrie. E, a partir disso, a gente tem esse interesse local de uma refrigeração eficiente, ou seja, buscar um material que apresente uma eficiência que possa competir a nível de mercado. Isso, porém, é a nível de pesquisa, que é o que eu trabalho. Estou ali na parte mais fundamental, que para mim, assim, se nunca resfriava e já resfriou, para mim, eu já estou bem, mas é nesse objetivo maior da refrigeração sustentável. Indo a nível global, essa tecnologia chama muita atenção por ser um tipo de tecnologia que envolve sólido, então é uma refrigeração que envolve um sólido. Geralmente se usa ali líquidos, vapores para se resfriar alguma coisa, vai depender muito da aplicação, claramente. E aqui a gente vai ter, na refrigeração ótica de sólidos, os sólidos são responsáveis por esse resfriamento. Isso pode ter alguns efeitos práticos. Um dos efeitos práticos que chamam a atenção em lugares como, por exemplo, os Estados Unidos, em especial na parte de aeronáutica, nessa parte espacial, a NASA, por exemplo. Eles se interessam por essa tecnologia porque um sólido é possível você operar um refrigerador sólido mesmo em condições de vácuo. Ou seja, mesmo em vácuo, ou no vácuo, você consegue resfriar um material por meio da refrigeração ótica, coisa que você não consegue fazer com um líquido ou um gás. E isso chama a atenção nesse sentido. E tem a questão também de que hoje em dia a gente já sabe que esses sólidos eles podem resfriar a um limite que é considerado de limite criogênico, ou seja, de temperaturas consideravelmente baixas. E é isso. Muito bem, né? Eu lembro que o Júnior sempre fala para a gente, né, dessa questão de interesse até da NASA por esse tipo de sistema de refrigeração que poderia ser enviado para o espaço para refrigerar eletronicamente os seus dispositivos, né, com a própria luz. Então, eles investem nisso. E aí, Guilherme, vamos agora dentro já do doutorado,
que eu sei que você teve uma experiência, porque o professor Júlio, então, que é o seu orientador do mestrado, foi do mestrado e já está aqui no doutorado com você, ele teve contatos, né, durante o doutoramento dele na Universidade do Novo México e depois no pós-doc que ele fez nos Estados Unidos também, na Universidade de Michigan. Então ele estabeleceu, são dois grupos americanos que trabalham com esse tema, têm interesse. Fizemos, então, através do Júnior, essa parceria, a gente trabalhou com eles, só que os dois grupos, né, de Michigan, o professor já se aposentou, já está, então, abaixando a poeira. Infelizmente, o do Novo México, o professor Mansour Sheikh Bahai veio a falecer, né, o ano retrasado, quando você estava para ir para lá para passar um tempo com ele, não é? Então a gente fez todo um planejamento, você através do nosso programa e da nossa instituição, que daí eu aproveito só um parênteses para que todos saibam, né? Foi através do programa de mobilidade internacional da UEMS que você conseguiu auxílio financeiro para fazer essa visita, não foi? Sim. Certo, né? E aí, então, você teve a oportunidade, final de 2023, é isso? Início de 2024? Isso mesmo, 25 de dezembro de 2023. Isso, então fale um pouquinho para nós dessa sua experiência nos Estados Unidos, que você passou lá com um grupo neste tema, mas eu queria que você trouxesse para o estudante, que eu acho que a gente já falou, talvez até um bom volume de detalhamento científico, mas eu traria mais para o lado do aluno enquanto possibilidade que ele tem também de fazer, seja durante a graduação, que inclusive você foi com um aluno nosso de graduação, né, que também foi junto na mobilidade com você, seja durante o mestrado ou durante o doutorado. Fale um pouquinho dessa experiência nesse sentido de possibilidades e o que você achou, se foi bom, se foi proveitoso, o que você aproveitou, né, nesse período. Vamos passar este detalhamento para os nossos estudantes. Por favor, Guilherme, queria te ouvir. Sim. Foi uma oportunidade memorável. Antes de ir para lá, Você já tinha saído do país? Desculpa, você tinha saído do país ou não? Foi a primeira vez que você saiu do país? foi a primeira vez que eu saí do país. Legal. E antes de ir para lá, teve toda essa incerteza envolvendo a fatalidade do chefe de laboratório, que de lá, dos Estados Unidos, da Universidade do Novo México, e trabalha com refrigeração ótica de sólidos, é um dos pioneiros, foi lá perto que eles observaram, foi uma parceria com eles, que eles observaram pela primeira vez o resfriamento de sólidos em 1995, e eu iria para lá conhecer ele, e ele veio aparecer e teve toda a incerteza de se eu iria ou não. E Ele depois faleceu em julho, né, de 23, você ia em dezembro, já estava certo, né? Foi mais ou menos isso, né? isso. E aí outra pessoa assumiu o lugar dele, e quando ele assumiu o lugar dele, ele gentilmente me convidou a ir para lá no lugar do professor que veio a falecer, ou seja, ele deu uma continuidade nesse interesse, dessa parceria, e o incerto subitamente se tornou certo, então eu tinha pouco tempo hábil para me planejar ali e conseguir viajar em dezembro. Eu viajei junto com um rapaz da engenharia física da graduação. Na época, se eu não me engano, ele estava no segundo ano da graduação. O A IOTS. gente, isso, a gente foi para lá, para os Estados Unidos. É um choque em vários níveis, ter essa experiência pela primeira vez. Você acorda em dado momento e está todo mundo falando um idioma que não é o idioma da sua língua nativa. Para alguns isso é uma experiência comum, mas para mim não foi. E ah, eu tive o prazer de conhecer pessoas incríveis por lá.
Eu tive o prazer de conhecer, inclusive, a equipe de laboratório de lá, que nos recebeu extremamente bem e eram totalmente honestos com aquilo que eles faziam na forma de trabalhar conosco, na forma de nos receber. Foi uma experiência bem acolhedora. O que era assustador e incerto no início se tornou uma experiência acolhedora no final, ou seja, valeu a pena ter tentado, valeu a pena ter se desafiado e ido. É isso. Que legal. Você ficou lá o quê? 3 meses? Foi. Foi 3 meses? 3 meses. Que bacana. É interessante isso. E os desafios para você que você teve nessa época, com certeza você superou com bastante facilidade, tranquilidade, porque você, quando veio para cá de Goiás para fazer, você já tinha então superado os desafios, né, naquela época. Talvez eles tenham sido menores para você na etapa da sua vida em que estava, né? Penso eu. Uhum. Muito bem. Aí, Guilherme, você está chegando já na reta final do doutorado, então, né? Você já está para defender, acho que por esse tempo. Você tem que defender o que? Até o meio do ano, ou final do ano? Fevereiro do ano que vem, né? Ótimo. Então, você já tá escrevendo aí a redação, preparando os papers, é isso? Isso aí, Cuidado para não ficar doente nesse período, hein? tá bom. Muito bem. E aí, então, a gente já está caminhando para o fim, mas vamos fazer agora uma conversa no seguinte sentido, né? Então, você vai caminhar para o doutorado, finalizando o doutorado, você caminhou para a carreira acadêmica. Obviamente que você se debruçou num tema científico, como falei aqui, como tem que ser, né, para uma tese de doutoramento. Você caminhou num tema de pesquisa desafiador, de crista de onda mundial, da ciência mundial, que busca, então, por esse material bom, que tenha facilidade e possibilidade de refrigeração para algumas aplicações. O tema é fantástico e, como você bem abordou, é importante para vários aspectos. Obviamente que ao seguir a carreira acadêmica, e eu falo um pouquinho só para acrescentar, obviamente que ao seguir a carreira acadêmica, você está, então, um processo formativo para além daquilo que a graduação pode lhe oferecer, que você, então, faz um mestrado e um doutorado e caminha especificamente num tema onde você aprendeu um monte de metodologias, um monte de artigos que você teve que ler, já conhece os autores por nome, que eu sei, enfim, você foi preparado para ser um cientista daqui para frente, assim como nós te orientamos, a ideia é que você se preparou para poder orientar outros. Obviamente que se você venha a seguir a carreira profissional, eu diria, porque agora que você vai entrar na carreira profissional, que até agora você estava se preparando para uma atividade profissional. E o que eu acho que é interessante, aí eu falo até para você, acho que a gente nunca conversou sobre isso. O interessante é que você traz para o término do seu doutoramento uma bagagem de graduação de engenheiro físico, que só como engenheiro físico a gente já esperava que fosse ter uma amplitude de oportunidades. Agora você traz essa formação com mestrado e doutorado em ciências ambientais, que é onde o engenheiro físico está aí inserido. Nós entrevistamos um colega egresso aqui do curso, o Paulo Erlaíton, né? Erlaíton, é o Gellen, que ele está hoje atuando na comercialização de placas de célula solar, quer dizer, voltado à questão ambiental. E aí você está com essa formação de nível de doutorado pronto para fazer pesquisas. E essas pesquisas, obviamente, que no Brasil ainda o maior absorvedor dos doutores costuma ser ainda as universidades, que é aquelas que fazem a pesquisa brasileira. Mas, obviamente, que isto é o que vai poder te conduzir ao mercado de trabalho, se assim acontecer na sua vida, e se for para acontecer,
De repente você pode ser absorvido por uma empresa como o engenheiro que é, mas já tem a formação de doutor, que essa inserção de um doutor pensando junto em uma empresa para resolver as suas soluções é a menina dos olhos, obviamente, que é o que todo mundo quer. Não que o engenheiro apenas formado não conseguiria ter a condição, mas para aquelas empresas que desenvolvem as suas próprias pesquisas, você já seria aquele pesquisador já de formação para isso. Então, a sua carreira até aqui, ela lhe proporciona isso. Obviamente que a escolha vai depender das circunstâncias de momento, que daí entra outros agentes externos que não somos nós que definimos, mas eu tenho certeza que você vai conseguir caminhar, ou um pós-doc, ou uma coisa ainda no seu processo formativo, que essas são as possibilidades, esperando os concursos aparecerem para você fazer, sem sombra de dúvida. E o que infelizmente vai acontecer, e aí vai depender de você escolher, obviamente, que o mundo lá fora está doidinho por esse profissional que você está finalizando. O engenheiro já temos muito pouco no Brasil, e engenheiros com mestrado e doutorado, com essa gana por fazer ciência, esse aí é o perfil que o mundo todo quer. Então, oportunidades, inclusive, de fixação e de instalação profissional, de atividade profissional em outros países, se você fuçar, você vai encontrar facilmente. Isso vai depender de você, obviamente, né? Mas eu fico muito feliz de saber que você está chegando aqui ao fim desse processo formativo. Você sempre foi muito dedicado, você sempre se colocou aí presente e com muita vontade de aprender, de fazer a diferença onde você estava, né? Ou está. Então, por isso que eu não tenho dúvidas de que o sucesso virá com muita naturalidade na atividade profissional que você venha a desenvolver daqui para frente. O que eu queria, para a gente finalizar a nossa conversa, e isso tudo é o que eu te desejo, obviamente, o que eu queria para a gente finalizar esta conversa é que pudesse você olhar para esse, fazer uma espécie de um retrospecto desde quando nós começamos a conversa, então, né, ali do período de graduação, de mestrado e doutorado, e para este, então, que aluno que queira, que hoje faz o curso, que provavelmente tem as mesmas dificuldades que você teve, ou semelhantes, o que você poderia deixar de dicas, de conselho, a palavra que você queira, para ele encarar aqueles desafios e, se vier a fazer a opção que foi a sua, da carreira acadêmica, o que ele pode fazer para contornar possíveis problemas, um pouco que você deixasse como uma mensagem aí para um profissional que seguisse o caminho que você seguiu para chegar até aqui, às portas de defender o seu doutoramento. Em relação ao curso da engenharia física, eu teria a dizer que algumas pessoas vão chegar aqui sem saber com o que vão trabalhar, com qual área da engenharia física vão explorar a nível profissional posteriormente, e isso é previsto, são poucas as pessoas assim, que chegam na graduação e já sabem o que querem. A engenharia física é um curso que fornece várias, ela também apresenta áreas distintas, áreas que estão relacionadas à tecnologia de ponta, coisas que não se falam normalmente em escolas, por exemplo. Ainda não é muito conhecido muitas dessas áreas, e na engenharia física eu diria que é normal você não saber para onde vai quando você ingressa. Eu ingressei com algumas coisas em mente. No primeiro ano eu tinha uma ideia, e essa ideia do segundo ano até o terceiro ano, a ideia mudou por completo, e do quarto, quinto ano, eu fui me identificando em outras linhas, fui gostando de fazer outras coisas. Então, é uma coisa normal, no sentido de que, ou natural.
não desistam, porque vocês não se encontraram no curso necessariamente por causa disso. Assim, vejam todas as oportunidades que estão sendo apresentadas, pensem, amadureçam a ideia e entender que um engenheiro físico também tem esse aspecto de, como se fosse uma engenharia científica, como outros lugares do mundo vão conhecer engenharia física. Então, a gente também tem um papel extremamente pertinente na área acadêmica. Considerem isso como uma opção. O curso ele desenvolve muito bem o método científico em nós, e isso também é necessário, é amplamente necessário dentro do ambiente acadêmico, caso queiram aspirar por essa linha. É isso. Ótimo, Guilherme. Gostei muito de te ver, gostei muito de falar com você. Espero te encontrar ainda mais vezes até o seu término do doutorado. Espero lá assistir a sua defesa, ver o sucesso que vai ser, tá bom? E desejo mesmo muito sucesso para você daqui para frente, sempre, tá bom? Você é uma pessoa que eu admiro muito, tive oportunidade de viver por bons tempos, como você já falou aqui, e é isso, eu sei que um bom futuro aí te aguarda, tá bom? Esse é o meu desejo, do fundo do coração, tá bom? Obrigada. Imagina. E aí, então, com isso, você tem alguma coisa que antes de eu ir para os finalmente, tem alguma coisa que eu deixei de abordar ou abordei e não permiti que você explorasse, que você gostaria de falar? Creio que não. Creio que foi tudo explorado. Os pontos mais Então, importantes ali foram explorados. tá ótimo, Guilherme. Agradeço mais uma vez. E com isso a gente chega ao fim de mais um episódio do Elos da Engenharia Física, que aqui conversamos hoje com o Guilherme Souza, nosso egresso da Engenharia Física, mas ainda acadêmico da UEMS, egresso do mestrado, do curso de mestrado, do programa de pós-graduação em recursos naturais e caminhando para a finalização do seu doutorado até o início do ano que vem. Foi um prazer mesmo, então, aqui revê-lo. Para você que ficou aqui até agora, nos acompanhando, né? Peço a vocês que continuem nos seguindo, se inscrevam em nosso canal, ative o sininho para receber aí, os avisos. Nós sempre vamos fazer uma conversa desta com os nossos egressos nas quartas-feiras, ao meio da semana, então, às 19 horas, a gente está aí, então, exibindo para vocês esse papo agradável, tirando aí, às vezes, muitas dúvidas de você, estudante, que não tem ainda bem definido, que, como o Guilherme disse, é natural que tenha essa dúvida do que vem a fazer, principalmente um profissional de engenharia física que tem uma ampla oportunidade de ações profissionais, né? Então, para aqueles egressos, então, que também estão tomando conhecimento deste nosso projeto e que gostariam de conversar comigo, podem entrar em contato com o meu e-mail, vocês sabem, ou senão vai aparecer aí na descrição, podem me mandar uma mensagem e a gente tenta agendar um melhor dia e horário para a gente poder fazer essa nossa gravação, nossa conversa. Eu já antecipo a vocês que eu estou com uma lista enorme, a gente está fazendo um por semana, se não houver tempo de fazer ainda este ano, a gente vai gravando e volta o ano que vem e vamos manter esta atividade, tentar manter continuamente, para que sempre o estudante tenha informações aí atualizadas de vocês, atuando profissionalmente. Eu acho que é isso que vale a pena para quem quer assistir e vale a pena para nós, inclusive, professores, vermos e saber o que cada um está fazendo, tá bom? Agradeço desde já e até a próxima.